Olá, meninos e meninas, tudo bem? Aqui é a professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com vocês. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito massa, que faz parte do nosso cotidiano e que bom que a gente está vendo esse assunto agora, nesse momento que a gente está passando por um período eleitoral. Meninos, a sociologia vai dizer pra gente que existem tipos de dominação. E Max Weber vai dizer pra gente que existem tipos de dominação legítima, tá bom? Nós temos 3 tipos de dominação, ok? Nós temos a dominação tradicional, a dominação legal, né? E a carismática. Esses 3 tipos de dominação vai abordar todo o nosso conceito de vida. Por quê? Porque Max Weber vai dizer que a política é uma ação em que o indivíduo vai realizar durante toda a sua vida, durante todo o seu cotidiano, nós vamos realizar ações políticas. Professora, eu não faço política. Você faz política a partir do momento que você está sobrevivendo em sociedade. Por quê, professora? Porque a gente vive constantemente uma disputa de poder. Professora, como assim? Gente, o tempo todo na nossa vida, em todo momento, nós estamos querendo obter poder sobre o outro. Como assim? A gente quer que a outra pessoa seja convencida da nossa metodologia, do nosso ideal, da nossa opinião, do que nós temos como convicção, certo? E Max Weber vai falar pra gente que existe o uso legítimo, né, dessa dominação, né, que é o monopólio do uso legítimo da força. Inclusive, esse conceito dado por ele, você pode utilizar na sua redação, você pode utilizar em Enem, você pode guardar esse conceito para a sua vida. Ele é importantíssimo, principalmente nas provas de vestibulares, ok? Então, guarda esse conceito. Vou repetir: monopólio do uso legítimo da força, ou seja, é a disputa de poder diária que a gente obtém uma pessoa sobre a outra, ok? Então, o que define, né, o Estado, né, é que ele detém o monopólio ali da força em um certo território. Então, o Estado, né, essa força de poder estatal é essa em que é definida por um território onde o Estado comanda. Ali ele possui as suas regras, as suas leis e ele comanda aquele território, ok? O Estado é aquele que não vai permitir, né, que não vai possibilitar mais ninguém, né, exercer essa força, né, de poder dentro de um certo ambiente, dentro de um certo território, ok? Um exemplo disso é que o Estado, ele possui as suas regras, as suas leis e não podem existir milícias. Se existir milícia, né, que são uma outra lei dentro do mesmo território, tá errado. Isso quer dizer que o Estado não está fazendo o seu papel adequadamente, ok? Então, a aceitação, né, as normas sociais, né, e a obediência dos indivíduos, né, dos grupos, né, a esse Estado, ele não pode depender apenas, né, de um uso excessivo, uma coerção de ameaça, de força, né. Então, o Estado propõe, né, e possui leis, né, e burocracia para conter e manipular, né, a situação de poder, ok? Dentro, né, do conceito de Weber, né, ele vai dizer que os subordinados, que somos nós, a gente aceita essa dominação, né, de poder, desde que essa mesma dominação seja justificada. Então, não é necessário uma força física, né? Essa aceitação, né, de poder que a gente tem do Estado é chamado de dominação, né? Isso seria a probabilidade da gente ter uma obediência para as ordens específicas, ok? Que são as leis que a gente obedece. Essas leis vão nos levar à burocracia,
certo? Que é, por exemplo, se você quer possuir um carro, você tem que pagar um IPVA e você tem que tirar um documento, você tem que emplacar. Essa burocracia, ela vem dessas leis, ok? Nós temos diversos motivos, né, pra gente permitir essa dominação, né? Essa dominação, ela pode ser inconsciente e ela pode ter um hábito também puramente racional. Por quê? Porque a dominação, ela não tem fins econômicos, na verdade. Ela tem os fins de delimitar ali o poder, ok? Então, o Weber vai dizer que existem 3 tipos puros de dominação legítima, tá? E dentro desses 3 tipos, nós vamos ter a legitimação de caráter carismático. O que seria esse caráter carismático? Gente, é aquela onde a pessoa possui ali um poder de convencimento, um poder de diálogo, um poder de colocar a sua opinião acima das outras. Um exemplo simples que eu posso citar para vocês é do Hitler. O Hitler, com a imposição dele, né, com os ideais dele, a maneira oratória, né, o posicionamento dele e até mesmo a maneira dele transmitir ali os seus ideais, os seus pensamentos, ele conseguia obter poder sobre as pessoas, né? Dentro do Brasil, a gente pode citar Getúlio Vargas, né? Carismático e tal, aquele que lá passava a mão na cabeça das crianças e tal, sempre carismático e obtendo ali um poder sobre as outras pessoas. Uma outra legitimação que a gente tem é a tradicional, a de caráter tradicional. Essa a gente pode citar aqui para que vocês compreendam assim 100%. Vamos citar a Rainha Elizabeth, né? A Rainha Elizabeth é a rainha, ela possui o poder, ela dita lá suas regras vigentes, as tradições, tal. Ela é legítima em virtude dessas tradições, né? Ela apresenta uma autoridade, né? Por causa disso, é chamada uma tradição, uma dominação tradicional. E quando ela morrer, né, se algum dia ela morrer, esse poder, essa legitimação tradicional vai ser passada para o filho dela, né? Ninguém vai questionar, vai ser algo que vai ser transmitido de mãe para filho, certo? Então isso é chamado de dominação tradicional, aquela em que não há nenhum questionamento, tá bom? E a gente tem também um terceiro tipo de legitimação, que é a de caráter racional. Presta atenção. Essa é uma dominação que a gente chama de dominação legal. Por quê, professora? Porque ela é baseada na crença da legitimidade das ordens, né? Das ordens estatais. Ou seja, né? O Estado, ele vai mandar, ele vai deter o poder, ele vai deter as ordens, ele vai deter e vai exercer e nomear, né, essas ordens de maneira legal, porque ele vai impor regras, leis que serão cumpridas, né? Dentro dessa dominação legal, a gente tem também, eu posso citar novamente para vocês o exemplo do Getúlio Vargas, que além de ser um dominador carismático, ele ainda era um dominador estatal legal. Por quê? Porque ele dominava também com o uso da ordem e das leis, né? Então, assim, temos esses 3 tipos, né, puros, segundo a teoria weberiana, que é a teoria que vai dizer que existem essas dominações, carismática, tradicional e a legal, beleza? Dentro desse contexto, eu gostaria que vocês lembrassem que a dominação, ela depende desse cumprimento voluntário, né? Em que não há um questionamento, né, do dominado, né? Perante essas leis e essas colocações, tá bom? Então, o medo, ele é algo assim distinto
do consentimento. Então, assim, a legitimidade é baseada no consentimento, certo? Então, esse consentimento, ele pode ser racional, né, e tradicional ou carismático, beleza? Professora Rita de Cássia para mais uma aula de Sociologia com você. Beijinho, Jesus abençoa!